Inteligência emocional na prática, né? Eu quero falar aqui para vocês hoje um pouco sobre algumas dicas de como a gente pode praticar a inteligência emocional. Mas antes da gente praticar a inteligência emocional, vamos conceituar o que é inteligência emocional, tá? Os especialistas em inteligência emocional, eles dizem que você ser inteligente emocionalmente é você usar a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Se você passa por um momento, por um evento, onde você tem a emoção certa, a irritação, a raiva, mas, por exemplo, na intensidade errada, então você não está sendo inteligente emocionalmente. E por que a inteligência emocional é importante? Porque nós somos movidos, gente, por emoções. Quem conduz a nossa vida não é a razão é para justificar as escolhas que fazemos na nossa vida, mas nós escolhemos, nós nos movemos pelas emoções. Nós somos emoções do momento que a gente acorda, do momento que a gente deita. A gente é emoções o tempo todo. Alegria, tristeza, né? Ansiedade, estresse, medo, insegurança e uma série de outras emoções que a gente vive o tempo todo, misturado com os nossos hormônios, com as experiências, com o momento que a gente está fazendo, que está olhando para o futuro, olhando para o passado. A gente é emoção. E por isso a gente precisa entender a inteligência emocional e praticar. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. A inteligência emocional, a gente pode dividir ela em dois lados. O lado do eu e o lado dos outros. Com relação ao eu, a gente tem duas partes. A primeira parte é reconhecer as nossas emoções. Reconhecer as emoções que eu estou sentindo. E a melhor maneira de fazer isso é se perguntar como que eu afeto o outro. Como que o outro me afeta. Isso é reconhecer as nossas emoções. E a gente vai estar com isso praticando a nossa autoconfiança. Mas fazer essas perguntas, como que eu estou afetando o outro no meu relacionamento? E como que o outro está me afetando? E fazer essa pergunta e buscar respostas a essa pergunta. E a outra parte do eu é com relação a regular as suas emoções. E aqui regular as suas emoções na prática, gente, é pensar 2 vezes antes de agir. Pensar 3 vezes, pensar até 10 vezes antes de agir. Porque quando a gente age no impulso, quando a gente age sem pensar, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos. E aí a gente vai colher as consequências disso. Então a gente precisa ser lento no agir, a gente precisa ser lento no falar e no se irritar. Isso em relação ao eu. Agora tem em relação ao outro. Em relação ao outro também se divide em duas partes. A primeira parte é reconhecer as nossas emoções no outro. E aqui eu estou falando de empatia. E a melhor definição de empatia para mim, ela vem do inglês, que é in your shoes. Se coloque nos sapatos do outro. Você já pensou se colocar nos sapatos do outro, saber se ele está se sentindo confortável, desconfortável, está doendo, não está doendo? Isso é se colocar no lugar do outro. Isso é praticar a empatia. Quando a gente é rápido para ouvir o outro, a gente pratica o momento V0, a gente está sendo empático. A gente está dando a oportunidade de descobrir as emoções que o outro está sentindo estando no lugar dele. E a outra parte da empatia diz respeito a regular as nossas emoções no outro. E aqui eu estou falando de influência. E a melhor maneira da gente praticar influência são 3 ações. Primeiro, passar confiança no outro. Então aquilo que você faz, as suas atitudes e seus comportamentos passam confiança no outro. Se passarem confiança, você está agindo na influência. Passar confiança nas suas decisões. As suas decisões têm sido decisões inteligentes, decisões que estão beneficiando o outro ou prejudicando o outro. E credibilidade, gente. Fazer aquilo que a gente fala. Então, aquilo que você falou, faz. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Quando você faz isso, você está gerando influência no outro. E você está praticando essa parte da inteligência emocional. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é esse conhecimento sobre inteligência emocional, essas dicas práticas de como a gente começar a praticar inteligência emocional e lembrar que quem rege as nossas vidas são as nossas emoções, não a nossa razão.